Existe algo profundamente impactante na história de Bartimeu, registrada no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Não é apenas a cena de um cego sendo curado, é o retrato de alguém que se recusou a se calar, mesmo sendo ignorado pela multidão. Enquanto todos seguiam apressados ao lado de Jesus, Bartimeu decidiu parar tudo com um grito. Um clamor cheio de fé, que moveu o céu e fez Jesus parar. É sobre isso que vamos falar aqui, sobre o poder de um clamor sincero, sobre romper com a vergonha e sobre como enxergar de verdade começa quando a gente decide se levantar. Se você sente que está andando no escuro, emocional ou espiritualmente, esse vídeo é para você. Aqui você vai entender como a oração de um homem simples pode ensinar mais do que 1000 discursos. Então, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e se prepara para mergulhar numa história bíblica que pode acender luz onde hoje só há escuridão. Bora juntos? Naquele tempo, Jesus estava saindo da cidade de Jericó, uma das mais antigas do mundo, situada em uma rota estratégica por onde passavam peregrinos a caminho de Jerusalém. Era comum haver grande movimento nas estradas. E com isso, muitos mendigos se posicionavam ali para pedir esmolas. Bartimeu, cego, dependia desse cenário para sobreviver. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Ele ouviu que Jesus, aquele sobre quem tanto se falava, estava passando. Então ele clamou, alto, sem reservas. É curioso notar que Bartimeu não chamou Jesus por qualquer nome. Ele usou um título messiânico, Filho de Davi. Ou seja, ele reconheceu quem Jesus realmente era, o Messias prometido na Bíblia, aquele que os profetas haviam anunciado. Isso é significativo, porque nem todos os religiosos da época faziam essa associação. Mas Bartimeu, cego no físico, enxergou pela fé o que muitos de vista perfeita não viam. E, sem se importar com quem estava ouvindo, ele gritou por misericórdia. Na cultura judaica, naquele período, pessoas com deficiências eram marginalizadas, eram vistas como impuras, frutos de algum pecado ancestral. Ser cego não era apenas uma limitação física, era uma exclusão social. Imagine então o que significava se levantar diante de uma multidão e clamar por Jesus. Era quebrar protocolos, desconsiderar julgamentos, desprezar a vergonha. Bartimeu sabia que aquele era o seu momento. Ele não podia deixar passar. E isso é um ensino prático para qualquer um que se sente à margem. Hoje, ainda existe quem viva como Bartimeu. Não necessariamente cego, mas invisível. Gente ferida, calada, esperando algo acontecer. E quando a oportunidade surge, o medo de se expor fala mais alto. Mas a história bíblica nos mostra que não há avanço sem clamor. Não se trata de gritar por gritar, mas de reconhecer com humildade: Jesus, eu preciso de ti. Isso é oração genuína. E mesmo que pareça estranho, é esse clamor que move o céu. É comum as pessoas se calarem com receio de serem julgadas, mas Bartimeu mostra que não devemos medir a fé com base na opinião pública. Ele não se importou com a multidão. E isso, dentro da estrutura cultural da época, foi revolucionário. Naquele tempo, o respeito às autoridades e aos mestres religiosos era quase inquestionável. Clamar ali, em público, era se posicionar contra o fluxo. Era dizer: não me importa o que vocês pensam, eu sei quem está passando e sei o que ele pode fazer. O clamor de Bartimeu era insistente, porque vinha de uma dor profunda, de anos na margem da sociedade. Não era apenas um pedido, era um grito de socorro. Quando ele chamou Jesus, não estava tentando como quem testa a sorte. Ele sabia que só Jesus poderia reverter sua realidade. E mesmo com todos os olhares sobre ele, ele não se calou. Isso nos ensina que a fé precisa ser maior que o constrangimento. Oração é mais eficaz quando vem de um coração quebrantado e não de uma mente calculista. É interessante perceber como os personagens bíblicos que mais marcaram a história foram aqueles que ousaram clamar. Ana chorou no templo, Pedro gritou enquanto afundava no mar, Davi rasgava suas vestes diante de Deus, e Bartimeu entrou nessa linhagem de vozes que não se calaram diante da dor.
Eles sabiam que o silêncio pode ser educado, mas o clamor é transformador. E o que move o coração de Deus não é performance, mas sinceridade. E por falar em sinceridade, Bartimeu nos mostra que há momentos em que não há tempo para ensaios. A vida vai te dar chances únicas, oportunidades que passam uma vez. E quando isso acontecer, que você esteja pronto para clamar, mesmo que a multidão queira te calar. Porque nem sempre a oposição vem de quem não crê. Às vezes, ela está logo ao lado, disfarçada de ordem e decoro. Mas esse é o assunto do próximo ponto. Naquele tempo, a voz de um mendigo não era levada a sério. Bartimeu já vivia em silêncio forçado pela exclusão da sociedade. Mas quando decidiu clamar por Jesus, encontrou ainda mais resistência. A multidão, talvez querendo manter a ordem, tentou abafar sua voz. É como se dissessem: você não é importante o bastante para interromper o rabi. Mas ele não aceitou esse papel de invisível. Quanto mais tentavam calá-lo, mais alto ele clamava. Isso é fé em forma de resistência. É importante entender a mentalidade daquela época. Os mestres eram cercados por uma espécie de comitiva popular. Havia um senso de hierarquia tácita, onde mendigos e deficientes não tinham lugar de fala. Ainda assim, Bartimeu quebrou essa estrutura. E não foi com agressividade, foi com persistência. O clamor dele aumentava na mesma proporção em que a repressão crescia. É como se dissesse: vocês não sabem o que eu preciso, mas ele sabe. E isso deve nos fazer refletir. Quantas vezes a crítica ou a frieza das pessoas ao nosso redor tenta abafar nossa espiritualidade? Em vez de apoio, vem deboche. Em vez de incentivo, vem o silêncio. Mas a história bíblica é clara. Os maiores milagres aconteceram quando alguém se recusou a parar de buscar. Insistência não é teimosia quando se trata de oração. É uma prova de fé ativa, viva. Não é sobre fazer barulho por orgulho, mas sobre não deixar que a dor vença o desejo de mudança. Hoje, a repressão pode vir de outras formas, da comparação nas redes sociais, da pressão familiar, da sensação de que não adianta mais orar. Mas mesmo nesses contextos modernos, a lição de Bartimeu permanece atual. Quando te mandarem calar, aumente o tom, não o volume da voz, mas o da fé. Intensifique a busca, reforce o clamor, não desista. Nem todo milagre vem na primeira tentativa, mas todos eles vêm para quem não desiste. Perceba como até mesmo os discípulos de Jesus, em outros momentos, tentaram barrar pessoas que buscavam o Mestre. Isso mostra que a oposição pode vir até de gente boa, bem intencionada. Por isso, é importante saber distinguir entre a voz do céu e o barulho da multidão. Bartimeu ouviu as críticas, mas não se guiou por elas. Ele manteve os olhos, mesmo cegos, no objetivo. Sabia que sua única esperança estava passando ali e não ia permitir que vozes humanas abafassem sua oportunidade divina. A fé precisa aprender a resistir ao ambiente. Nem sempre as circunstâncias vão ser favoráveis. Às vezes, orar vai parecer inútil, clamar vai soar repetitivo, mas é justamente nesse ponto que se revela quem está orando por ritual e quem está clamando por transformação. Bartimeu não tinha garantias, mas ele tinha convicção. E a convicção move montanhas, inclusive a montanha da indiferença. A persistência dele lembra outros personagens bíblicos, como a mulher cananeia que insistiu com Jesus mesmo após uma aparente rejeição, ou como a viúva que importunou o juiz injusto na parábola. Em todos esses casos, a insistência foi premiada, não por mérito, mas por fé. Deus honra quem insiste não por desespero, mas por confiança. Quem ora de verdade não desiste fácil, porque sabe que o silêncio de Deus não é ausência, é prova. E, às vezes, quanto mais perto você está do milagre, maior é a resistência. A multidão se incomodou com o clamor porque ele estava quase alcançando o impossível. E quando você percebe isso, tudo muda. Porque entender que a oposição pode ser um termômetro da sua proximidade com o milagre, isso te dá força para continuar. E é justamente aí que algo surpreendente acontece.
Jesus estava em movimento. A multidão o cercava, o ambiente era de agitação. Ainda assim, em meio a vozes, poeira e pressa, ele parou. Por quê? Porque ouviu um clamor diferente. Não era o som mais alto, mas o mais sincero. Era a fé de Bartimeu atravessando o burbúrio da multidão. Esse detalhe diz muito sobre o coração de Jesus. Ele não responde à performance, mas à autenticidade. E isso muda tudo na maneira como nos aproximamos dele em oração. Naquele contexto, era raro um mestre parar no meio do caminho por causa de um desconhecido, especialmente um mendigo. Jesus contrariou o protocolo social. Ele parou e pediu que chamassem Bartimeu. Isso mostra que, na lógica divina, um clamor verdadeiro tem prioridade. A história bíblica está cheia de momentos em que Deus para tudo por causa de uma única pessoa, como quando respondeu ao pedido de Moisés ou ao choro de Ana. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade da entrega. Imagina o impacto dessa pausa. O próprio Jesus, caminhando para Jerusalém, para diante de um cego à beira da estrada. Isso revela que a atenção de Deus não está nos grandes palcos, mas nos cantos esquecidos onde existe fé. Enquanto a multidão seguia, Jesus focou no excluído. Isso é uma mensagem poderosa. Deus não ignora ninguém. Quando você ora com o coração quebrado, Ele não apenas ouve, Ele para. Ele muda a rota se necessário para te alcançar. E repare um detalhe sutil, mas profundo. Jesus não foi até Bartimeu de imediato. Ele mandou que o chamassem, ou seja, envolveu a multidão no processo. Aqueles que antes mandavam o cego calar, agora seriam os mensageiros da graça. Isso é típico da maneira como Deus age. Ele transforma opositores em pontes. Às vezes, quem te desdenhou será quem te anunciará. Porque quando o céu se move, até quem te desprezou vai ter que reconhecer. A fé de Bartimeu não fez Jesus apenas ouvir, fez Jesus parar. E quando Jesus para, o céu se manifesta. Isso deveria nos fazer refletir sobre como temos orado. Será que temos feito orações que nos envolvem de verdade ou apenas palavras repetidas sem alma? O que move o sobrenatural não é eloquência. Um clamor sincero pode fazer o Criador do universo interromper seu caminho para olhar nos teus olhos. Outros personagens bíblicos também viveram esse tipo de interrupção divina. Zaqueu, por exemplo, subiu em uma árvore só para ver Jesus. E o resultado? Jesus parou, entrou em sua casa, mudou sua vida. Ou seja, não é sobre estar no centro da multidão, é sobre estar no centro da vontade de Deus. Quem clama com sinceridade, mesmo à margem, acaba atraindo o centro da atenção divina. Quando você entender isso, sua perspectiva de oração muda. Você não ora mais por obrigação, mas por conexão. Não busca mais por ritual, mas por relacionamento. E quanto mais verdadeiro for seu coração, mais visível ele se torna para o céu. Deus não está procurando discursos prontos, mas corações dispostos. E quando ele encontra um, ele para. E quando ele para, algo sobrenatural começa a acontecer. No Oriente Médio Antigo, especialmente nas regiões controladas pelo Império Romano, uma capa não era apenas uma vestimenta, era um símbolo. Para um mendigo como Bartimeu, sua capa era quase um documento social. Identificava sua condição, seu direito de mendigar e sua realidade. Ao lançar fora a capa, ele estava, de forma corajosa, rompendo com o que o definia até então. Ele não hesitou. Antes mesmo da cura, já agia como quem cria. Isso é fé em movimento. A história bíblica aqui é mais do que literal. É simbólica. Ao se desfazer da capa, Bartimeu estava dizendo: isso não me representa mais. A capa era o seu passado, sua dor, sua limitação, sua identidade antiga. E impressionante, ele jogou fora antes do milagre acontecer. Muita gente espera o sinal, o conforto, o resultado, para então deixar velhos hábitos. Mas quem confia mesmo em Jesus, larga primeiro. Confia no processo, age pela certeza da promessa. Na prática, todos nós temos nossas capas.
Podem ser crenças antigas, culpas do passado, vícios emocionais, relacionamentos que nos prendem a ciclos repetitivos. São coisas que nos definem, mas não nos libertam. E chega um momento em que precisamos lançar fora, como Bartimeu fez. Se você deseja um futuro novo, não dá para se agarrar ao que te segura no chão. O primeiro passo é abrir mão da capa, mesmo sem ter garantia do que vem depois. A decisão de Bartimeu foi rápida e radical. Ele não enrolou, não questionou, Jesus o chamou e ele agiu. Isso nos ensina que muitas vezes o milagre começa na nossa decisão e não no resultado. A fé que move o céu é a mesma que se manifesta em atitudes visíveis. Por exemplo, perdoar alguém antes mesmo de ver mudança, ou abrir mão de algo confortável, mas destrutivo. Isso é lançar a capa, é andar por convicção, não por sensação. Bartimeu nos lembra de outros personagens bíblicos que tomaram decisões semelhantes, como Abraão, que saiu da sua terra sem saber para onde ia, ou como Eliseu, que queimou sua carroça e matou seus bois antes de seguir Elias. Eles deixaram para trás o velho modo de viver, não por irresponsabilidade, mas por fé. E essa fé ativa é o que marca os grandes encontros com Deus. Quando Jesus te chama, Ele não quer apenas te curar. Ele quer te libertar da identidade que você construiu na dor. E isso exige coragem. Porque por mais dolorosa que seja uma capa, ela também dá sensação de segurança. É conhecida. É zona de conforto. Mas a oração sincera, muitas vezes exige que a gente largue o que é seguro para viver o que é eterno. E é nesse momento que o verdadeiro milagre acontece. Na cultura judaica da época, levantar-se significava mais do que se colocar em pé. Era uma expressão de prontidão, de ação deliberada. Bartimeu não ficou esperando alguém ajudá-lo. Ele se levantou. E isso deve ecoar no coração de quem ora pedindo mudanças, mas não se move. Quem quer viver o novo precisa abandonar os pesos do velho. E isso não se faz apenas com palavras, mas com escolhas claras. E quando você finalmente deixa para trás o que te mantinha preso, é aí que Jesus fala com você com clareza. Porque agora, sem a capa, você está livre para ouvir, responder e pedir exatamente o que você deseja. A pergunta de Jesus parece óbvia, até estranha à primeira vista. Ele sabia que Bartimeu era cego, sabia da sua condição, da sua dor, da sua exclusão, e mesmo assim perguntou: "Que queres que eu te faça?" Isso revela algo profundo sobre a maneira como Deus se relaciona conosco. Ele não impõe bênçãos, ele quer parceria, clareza, consciência. A fé não é só crer em silêncio, mas também se posicionar com palavras. A oração, nesse sentido, é diálogo com propósito. No contexto judaico da época, pedir algo a um mestre exigia reverência, mas também precisão. E Bartimeu foi direto: "Mestre, que eu veja." Ele não pediu esmola, não pediu um favor temporário. Ele pediu transformação. Essa simplicidade objetiva é o que muita gente hoje perde no meio de pedidos vagos. A história bíblica mostra que Jesus valoriza a clareza. Quando falamos com Deus com sinceridade e direção, nosso clamor ecoa mais forte no céu. Muitas vezes, as pessoas oram sem saber o que realmente querem. Pedem uma mudança, mas não dizem qual. Pedem uma bênção, mas não sabem para quê. Bartimeu nos ensina que para receber é preciso saber pedir. E para saber pedir é preciso se conhecer. Isso exige pausa, reflexão e coragem. Quando você ora, já parou para pensar se está sendo claro com Deus? Dizer, abençoa minha vida, é vago. Agora dizer, Senhor, me ajuda a vencer a ansiedade que está travando meu casamento. Isso é específico. Isso move. Na Bíblia, vemos esse padrão várias vezes. Salomão,
quando teve a chance de pedir qualquer coisa, pediu sabedoria e explicou por quê. Ana, quando pediu um filho, foi tão específica que prometeu dedicá-lo ao Senhor. A clareza do pedido revela a maturidade da fé. Deus não precisa da nossa explicação, mas deseja nosso envolvimento emocional e espiritual no processo. Ele quer ouvir o que temos no coração, não por desconhecimento, mas por relacionamento. Jesus sabia o que Bartimeu queria, mas queria que ele mesmo dissesse, porque existe poder em verbalizar. A palavra tem força criadora. Desde Gênesis, quando Deus disse haja luz, aprendemos que o falar é parte do mover. E quando colocamos nossos desejos diante de Deus em palavras, também nos responsabilizamos por eles. Deixamos de ser vítimas passivas e nos tornamos participantes ativos da nossa caminhada. Em tempos modernos, isso continua sendo verdade. Quem deseja um novo emprego, por exemplo, precisa orar com foco. Senhor, me dá uma porta onde eu possa crescer, impactar vidas e honrar teu nome com excelência. Quem quer restaurar um relacionamento precisa ir além de Deus, muda ele, e dizer, me transforma, me ajuda a compreender e nos una de forma que te agrade. A fé clara é a que gera frutos claros. Personagens bíblicos como Pedro, quando afundava no mar, não fez discurso. Ele disse, Senhor, salva-me. Foi direto. E Jesus o alcançou imediatamente. Isso mostra que não é a quantidade de palavras que convence o céu, mas a verdade que elas carregam. A sua oração precisa refletir seu coração, e quanto mais sincero, mais eficaz. Jesus não está interessado em fórmulas, mas em verdades. Ele pergunta até hoje, o que queres que eu te faça? E quando você responde com clareza, algo poderoso acontece. Porque quem sabe o que quer já está meio caminho de viver o que pediu. Mas a resposta divina nunca termina em satisfação pessoal. Ela sempre aponta para algo maior, algo que começa onde muitos acham que termina. O momento chegou. Depois de todo o clamor, da insistência, do abandono da capa, da resposta clara, veio a transformação. Bartimeu recebeu o milagre que tanto desejava, passou a enxergar. Mas repare bem, ele não pegou o milagre e foi embora viver sua vida. Ele viu e passou a seguir Jesus. A fé que apenas busca a bênção é incompleta. A verdadeira fé gera movimento, entrega, caminhada. A cura foi só o começo. No contexto daquela época, isso era radical. Mendigos que deixavam sua função perdiam um pouco o sustento que tinham. Seguir um mestre não era só andar atrás, era adotar uma nova vida. Bartimeu não apenas foi curado da cegueira física, mas também da cegueira espiritual. Ele não voltou para sua antiga posição, não quis voltar à rotina. Quando alguém encontra verdadeiramente com Jesus, a vida não faz mais sentido como antes. Há uma urgência de caminhar com ele. A história bíblica nos mostra que o milagre de Bartimeu não foi apenas um sinal de poder, foi uma revelação do reino. Jesus o curou, mas também o chamou para o caminho. É nesse ponto que muitos se perdem. Querem a cura, mas não querem o discipulado. Querem a bênção, mas não querem a rendição. Bartimeu escolheu seguir. Ele enxergou mais do que o mundo ao seu redor. Enxergou a verdade, enxergou a vida e decidiu segui-la. Quantas pessoas hoje vivem com os olhos abertos, mas continuam cegas por dentro? Veem os problemas, os desafios, o caos, mas não enxergam o propósito, o sentido, a eternidade. O milagre que Jesus fez por Bartimeu continua disponível. Não apenas curar seus olhos, mas te dar nova visão, nova direção, novo coração. Ele quer tirar da beira do caminho e te colocar no caminho dele. Mas isso exige uma decisão, uma entrega, um passo além do pedido. Existem muitos hoje que até clamam, até oram, mas param por aí. Mas Jesus está chamando para algo maior. A fé que salva é aquela que nos leva a caminhar com Ele todos os dias. Não é sobre uma oração isolada, é sobre uma vida inteira de propósito. A verdadeira transformação não está apenas em ver melhor, mas em viver diferente. E isso só acontece quando o clamor se transforma em relacionamento, quando a oração se torna caminhada. A Bíblia nos mostra que o fim de Bartimeu na história não foi um milagre, mas o seguimento. E isso é o que Deus espera de cada um de nós, que ao sermos tocados por Ele, a gente não fique parado celebrando o momento, mas decida seguir.
que a gente largue o que for necessário, culpas, vícios, medos, tradições mortas, para viver aquilo que só Jesus pode oferecer. Uma visão que vai além do agora, uma vida que segue rumo à eternidade. Você não foi criado para viver cego espiritualmente. Você não foi feito para ficar à margem, esperando migalhas da vida. Jesus está passando. E como Bartimeu, você pode escolher clamar, você pode escolher deixar o passado e dizer com clareza o que deseja, enxergar de verdade. Ver quem você é, ver quem Deus é, ver o propósito pelo qual você foi criado. E mais do que isso, você pode escolher seguir, porque só quem anda com Ele é que encontra a vida eterna. Então, se hoje você sente que está apenas existindo, mas não vivendo, sente que enxerga tudo, menos do que realmente importa, clame. Fale com Ele agora e diga com sinceridade: Jesus, abre meus olhos, me dá nova vida, eu quero te seguir. Porque essa decisão muda tudo. E quem clama com fé encontra o caminho, e o caminho é Ele. A história de Bartimeu não é apenas sobre a cura de um cego, é sobre a transformação de alguém que se recusou a ser definido pelas limitações impostas ao longo da vida. Ele clamou, insistiu, deixou o passado para trás, falou com clareza, creu e seguiu Jesus. Isso não foi uma sequência aleatória, foi o retrato do que acontece quando alguém decide entregar sua vida a Cristo com fé verdadeira. A pergunta é: o que ainda te impede de se levantar, lançar a tua capa e clamar com todo o coração? O mesmo Jesus que parou por Bartimeu continua ouvindo vozes sinceras hoje. E talvez ele esteja esperando a sua. Então, se essa mensagem falou com você, não aguarde só para si. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso, com alguém que também anda à beira do caminho. E aproveita, se inscreve no canal agora, ativa as notificações e continua com a gente nessa jornada de fé, Bíblia e transformação. Aqui você vai aprender a viver com propósito e caminhar lado a lado com aquele que pode abrir os olhos e mudar destinos. A decisão que você toma hoje pode ser o início de uma nova história.